Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 8, Aliança no Sinai. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença para te adorar, porque só o Senhor é Deus no céu e na terra. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo nos ilumine a mente ao estudarmos a Tua Palavra e conhecermos os princípios envolvidos na Tua santa lei. Em nome de Jesus pedimos esta bênção e agradecemos. Amém, Senhor. Aliança no Sinai. O verso áureo: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 4 a 6. Deus queria um povo santo, porque Ele é santo, um povo que fosse representante de Deus na terra. Mas Deus estabeleceu condições: se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, os 10 mandamentos. Vocês então serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Para onde Deus levou os israelitas depois que os libertou do Egito? Talvez você responda: levou-os para o deserto e depois para a terra prometida. Mesmo que essa resposta esteja correta quanto à geografia, ela está errada quanto à teologia. Deus respondeu: vocês viram o que eu fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim? Êxodo 19, verso 4. Para onde Deus os levou? Para perto de mim, disse Deus. Deus quer intimidade com o seu povo, com você. Deus quer relacionamento com o seu povo. A resposta teológica à pergunta revela a prioridade e o objetivo de Deus. Ele os levou para perto de si mesmo. Deus é um Deus de perto. Quando nos afastamos, Deus nos procura, Deus nos chama de volta. O melhor exemplo dessa verdade está no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram e se esconderam de Deus. Deus tomou a iniciativa e saiu em procura de Adão e Eva, perguntou: onde está? Onde você está? Gênesis 3, 9. Ele sempre dá o primeiro passo, ele toma a iniciativa. Jesus chamou, dizendo: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu os aliviarei. Tomem o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Mateus 11, 28 e 29. Deus chama a todos. Nosso destino eterno depende da resposta que vamos dar ao chamado de Deus. Venha a Deus, venha a Jesus Cristo e encontre o descanso. Aleluia! Na parte de domingo, no Monte Sinai. Abra sua Bíblia agora em Êxodo capítulo 19. Capítulo 19 de Êxodo, vamos ler então os versos 1 até o verso 8. Aqui diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, ou seja, no terceiro mês eles já estavam no Monte Sinai. Ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim.
vos trouxe para perto de mim. Essa expressão é muito significativa para você, para entendermos o relacionamento que precisamos ter com nosso Pai Celestial. Ele quer você perto dele. E o verso 5, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Meu querido irmão, Deus escolheu a descendência de Abraão para ser o povo escolhido, os remanescentes de Deus na terra. E deu-lhes mandamentos, estatutos, deu-lhes a sua santa lei. Deus exigia que eles fossem santos, mas é uma santidade que Deus nos dá. É Ele que nos dá da sua santidade. Deus levou os israelitas ao Monte Sinai, onde pouco depois lhes daria os 10 mandamentos, o Decálogo, o Jebel Musa, Monte de Moisés em árabe, que fica na península do Sinai e tem 2.285 metros de altitude, provavelmente seja o local em que Moisés se encontrou com Deus várias vezes, mencionado ali em Êxodo 3:1, 19, verso 2, 24, verso 18. E séculos depois, Elias, o profeta, fez o mesmo, se encontrou com Deus no mesmo monte, que é chamado Monte Horebe. Essa também é a montanha em que Deus chamou Moisés para liderar Israel, conforme Êxodo 3, verso 1. Ali era o Monte Sinai, o Monte Horebe. Naquele momento, Deus informou a Moisés que ele adoraria ao Senhor naquele mesmo local depois que saísse do Egito. Deus disse: vocês virão até aqui e me adorarão, junto com os israelitas libertados, e que seria um sinal de que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó os estava conduzindo. Após 2 meses de viagem, os israelitas chegaram ao Sinai, onde ficaram cerca de 1 ano. Cerca de 1 ano eles ficaram acampados no Monte Sinai. Naquele ano, Deus entregou inúmeras leis a Moisés. A estada de Israel no Monte Sinai é o elemento central da narrativa encontrada nos primeiros 5 livros da Bíblia. Naquele momento, Israel foi estabelecido como o povo escolhido de Deus, a única nação que não havia mergulhado no paganismo e na idolatria. Deus tomou a iniciativa e estabeleceu a aliança entre ele e Israel, sob a condição da obediência do povo e de manter um relacionamento com ele. Deus prometeu fazer dele tesouro especial, um reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo 19, versos 5 e 6. Será que Deus ainda tem o mesmo propósito para com a sua igreja remanescente hoje? Será que você e eu, como remanescentes de Deus na terra, ainda somos olhados por Deus como reino de sacerdotes? É o sacerdócio de todos os crentes, cada um intercedendo por alguém, cada um buscando salvar alguém. Somos nação santa. Deus não diminuiu o padrão, Deus não baixou o padrão. Ele continua dizendo: sejam santos porque eu sou santo. Ser um povo santo significa ser dedicado a Deus e revelar o seu caráter ao mundo, especialmente às nações ao redor. Israel também foi chamado para atuar como um reino de sacerdotes que conectaria pessoas com Deus, levando-as a Ele, ensinando-lhes sua vontade, suas leis. Israel devia ser o tesouro especial de Deus, porque Ele desejava que o seu povo se tornasse seu canal para iluminar o mundo. Deus queria um canal. Deus precisa de um canal de rostos que representam Jesus na terra. Pessoas que têm o rosto de Jesus.
a fórmula geral da aliança, com leves variações nos textos, é: eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Intimidade com Deus, um Deus de perto. Os trarei para perto de mim. Deus quer você perto dele, meu querido irmão, minha querida irmã. E como podemos ficar perto de Deus? Através da oração, nós conversamos com o nosso Deus. Nós temos intimidade com o nosso Deus. Através da oração, nós falamos com Deus. E através da Santa Bíblia, Ele fala conosco. É assim, você falando com Deus e Ele falando com você. Assim também nós podemos testemunhar através da oração, através do estudo da Bíblia e o testemunhar. Você precisa partilhar esta fé, esta experiência com Deus para os outros. É isto que vai sustentar a sua fé viva, dinâmica, adorando a Deus através da oração, do estudo da Bíblia e partilhando a fé, levando as pessoas a Jesus Cristo para que elas tenham essa mesma experiência com o Deus de Israel, com o Santo de Israel. Aleluia! Na parte de segunda-feira, preparando-se para a entrega da lei. Como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos? Veja, Êxodo capítulo 19 e os versos 9 até o verso 25. Deus disse: E disse o Senhor a Moisés: Eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos. Deus é santo, e Deus quer um povo santo, um povo limpo por fora, mas principalmente um povo limpo por dentro. Deus quer santidade, Deus quer pureza. Ele nos dá da santidade dele, mas você tem que desejar, você tem que querer, pedir, e Deus dará para você a santidade dele, a pureza do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz o verso 11: E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte de Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos que não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá, soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram seus vestidos. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Verso 18. E todo o monte de Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. O povo todo ouviu Deus falando com Moisés. E descendo o Senhor sobre o monte de Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce e protesta ao povo que não trespasse o termo. Deus deu instruções sobre o que fazer a fim de se preparar para a entrega da lei no Sinai. A pureza externa, ou seja, Deus pediu que se lavassem os seus vestidos. Isso devia refletir a dedicação total a Deus. Israel precisava estar pronto para a manifestação da glória do Senhor. Esse evento foi acompanhado por trovões, por relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que o povo tremeu de medo. Êxodo 19, 16. Os 10 mandamentos
ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Presta atenção, os 10 mandamentos ocupam o centro da revelação divina e da ética bíblica. Por isso Satanás odeia tanto os 10 mandamentos. Por isso as igrejas, muitas delas estão ensinando os membros a não guardarem os 10 mandamentos. Estão seguindo as sugestões de Satanás. Os 10 mandamentos formam a substância e o fundamento dos padrões divinos para toda a humanidade. Seus princípios são eternos e universais. De acordo com o relato bíblico, o Decálogo, os 10 mandamentos, foram proclamados por Deus, escritos por Deus, e foi dado 2 vezes a Moisés como uma dádiva especial. Por que 2 vezes? As primeiras pedras que Deus escreveu, os 10 mandamentos, Moisés quebrou quando viu o povo dançando e adorando o bezerro de ouro. Mas Deus disse: prepare outras 2 tábuas, e eu escreverei novamente os 10 mandamentos. Por isso, ele doou 2 vezes a Moisés a santa lei. Queridos, o Decálogo é chamado de tábuas do testemunho. Elas foram escritas nas tábuas da aliança, pelo próprio dedo de Deus. 10 mandamentos em hebraico significam 10 palavras. A Bíblia apresenta 2 versões dos 10 mandamentos, com diferença muito pequenas. A primeira está registrada em Êxodo capítulo 20, versos 1 a 17. E a segunda está em Deuteronômio capítulo 5, versos 6 a 21. A segunda versão, apresentada oralmente por Moisés a Israel, foi quase 40 anos depois do Sinai, pouco antes do povo entrar na terra prometida. Essas circunstâncias explicam as pequenas diferenças entre as 2 versões. Quando Paulo resumiu a lei de Deus como amor, porque Paulo resumiu os 10 mandamentos em uma só palavra, amor, ele citou o Decálogo em Romanos capítulo 13. Abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 13, vamos ler os versos 8 a 10. Aqui diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Ou seja, quem ama está cumprindo a lei. Amar quem? Obviamente, amar a Deus e amar ao próximo. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, conforme está em Levítico 19, verso 18. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor, o resumo da lei, os 10 mandamentos é o amor. O amor é a essência da lei de Deus, porque ele é um Deus de amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, verso 16, abra sua Bíblia. Na primeira carta de João, o capítulo 4 e o verso 16. Aqui Deus diz: e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Quem ama está em Deus. O amor a Deus e amor ao próximo. Este é o resultado da salvação. Em Cristo Jesus, ele implanta em você o amor de Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. Como você entende a ideia de que os 10 mandamentos são expressão do amor de Deus? Deus nos ama, por isso ele nos deu sua lei. Um pai cria lei para os seus filhos. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você é filho e filha de Deus, salvos, resgatados pelo sangue de Jesus. E quando você se torna filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo, então vocês estão salvos. E por isso o Pai Celestial lhes dá mandamentos, lhes dá uma lei. A lei do nosso Pai não é para o perdido, a lei do nosso Pai não é para os ímpios, a lei do nosso Pai é para aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo e feitos
filhos e filhas de Deus. Cada pai tem suas leis, suas regras para os seus filhos, aqueles que vivem dentro da sua casa. Por isso, a lei é uma evidência forte de que nós somos filhos e filhas de Deus. Porque Deus nos ama, Deus nos deu a sua lei. Uma lei que é santa, porque Deus é santo. Uma lei que é justa, porque Deus é justo. Uma lei que é eterna, porque Deus é eterno. Aleluia! Na parte de terça-feira, a entrega do Decálogo. Quais são os princípios do Decálogo e como ele está organizado? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, vamos ver então os 10 mandamentos, ali em Êxodo capítulo 20 e os versos 1 até o verso 17. Os 10 mandamentos possuem 10 princípios. 10 princípios que são eternos. Princípios estes que foram colocados na linguagem humana. Os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra ali no Monte Sinai eram os 10 princípios eternos de Deus, sendo colocados numa linguagem humana. Pela primeira vez foram colocados numa linguagem humana. E você pode ler como Deus escreveu, porque foi Deus quem escreveu. Por isso Satanás odeia os 10 mandamentos, porque é a única parte da Bíblia que não foi escrita por profeta nenhum. A Bíblia toda foi escrita por 40 profetas de Deus, mas os 10 mandamentos foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Por isso, Satanás odeia os 10 mandamentos, mas por isso você, filho e filha de Deus, gerados pelo Espírito Santo, por isso vocês e eu, nós amamos a lei de Deus, porque é a lei do nosso Pai. É uma evidência de que somos filhos e filhas de Deus. Leia então Êxodo capítulo 20, versos 1 até o verso 17. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos começam dizendo de graça, falando da graça divina em ter libertado Israel da escravidão egípcia, trazendo então Israel para a liberdade da escravidão. E então o primeiro mandamento diz, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Nesse primeiro mandamento está o princípio de que devemos honrar e reverenciar a Deus como único ser que pode ser adorado. Adoração exclusiva de Deus, conforme diz Jesus Cristo em Mateus capítulo 4, verso 10. Ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Este princípio de exclusividade de adoração, só Deus pode ser adorado. Este é o princípio do primeiro mandamento. E o segundo mandamento, verso 4, não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Este segundo mandamento tem um princípio. Qual é o princípio do segundo mandamento? Adoração direta a Deus e não substituí-los por algum ídolo de qualquer forma, seja física, simbólica ou espiritual. Nossas afeições mais puras pertencem ao Senhor. Este é o princípio do segundo mandamento. E o terceiro mandamento está no verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui está o princípio da reverência ao nome de Deus. YHWH. Este é o nome de Deus. Não tem a pronúncia correta para este tetragrama, mas o nome de Deus é YHWH, cujo significado é eu sou, é o eterno.
reverência para com o nome de Deus. E o quarto mandamento está no verso 8 até o verso 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Aqui está o princípio de Criador. Deus é Criador. E Ele deu o descanso sabático, o 7º dia da semana, como uma evidência, uma prova de que Ele é o Criador dos céus e da terra. Queridos, este é o princípio envolvido no 4º mandamento. Então, o 5º mandamento está no verso 12. Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aqui está o respeito aos pais. Meu querido irmão, nós temos que respeitar os pais que Deus nos deu, cuidar deles até a velhice. E agora leia comigo o 6º mandamento. Aqui diz, verso 13, não matarás. Qual é o princípio envolvido aqui? Respeito à vida. E o 7º mandamento, verso 14, não adulterarás. Qual é o princípio envolvido aqui no 7º mandamento? Fidelidade, pureza. Deus exige de você aquilo que Ele é. Ele é fiel, Ele é puro. E Ele exige fidelidade no casamento e pureza nos relacionamentos. Meu querido irmão, então temos o próximo mandamento, o 8º mandamento, verso 15. Não furtarás. Honestidade e integridade. Este é o princípio envolvido no mandamento que diz não furtarás. Aqui está o princípio de respeito à propriedade das pessoas. E então o 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui está o princípio da veracidade, do falar a verdade e não difamar com a língua. E o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aqui está o princípio do contentamento. Contentamento com o que eu tenho, com aquilo que Deus me deu. Este 10º mandamento é um princípio chamado de antídoto à cobiça. Antídoto é uma vacina contra a cobiça. Meu querido irmão, respeitar a si mesmo, para que nenhum desejo egoísta manche o seu caráter. Jesus disse, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Isto está em João capítulo 14, verso 15. Abra sua Bíblia e leia João capítulo 14 e o verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Leia também o capítulo 14 e o verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Meu querido irmão, Jesus colocou a obediência aos mandamentos de Deus, aos 10 mandamentos, não como meio de salvação, mas como uma evidência de que nós o amamos como Salvador e Senhor nosso. A verdadeira obediência é uma expressão de amor, é uma expressão de gratidão para com o Senhor Deus que nos salvou, um amor expresso poderosamente na forma como tratamos o nosso próximo. Nós amamos a Deus e amamos o nosso próximo, porque Deus implantou em nós o amor divino. O amor divino, que é o princípio da lei como um todo, é o amor. Ele é implantado em você através do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quarta-feira, diferentes funções da lei de Deus. Se você colocar a lei na função errada, no lugar errado, vai dar tudo errado. Deus deu a lei não como Salvador.
Deus deu a lei não como meio de salvação. Deus deu a lei não para nos perdoar. Deus deu a lei para um propósito específico. Abra sua Bíblia e vamos ler em Romanos capítulo 7 e o verso 12. Aqui em Romanos capítulo 7, verso 12, diz assim: a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Por que a lei é santa, justa e boa? Queridos, porque a lei é um reflexo do caráter de Deus. Deus é santo, justo e bom. Por isso, a lei, que é um reflexo do caráter de Deus, é santa, justa e boa. Mais ainda, Deus é eterno. Por isso, a sua lei também é eterna. A lei de Deus revela o seu caráter. A lei é vista de maneira bastante positiva na Bíblia. Lemos em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei de Deus. A lei de Deus é eterna tanto quanto Deus. Lemos também em João capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Não só a lei de Deus é vista de uma forma muito positiva, mas também os escritores bíblicos escreveram poemas sobre a lei. O Salmo 119, por exemplo, que é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, todo ele é um cântico à lei de Deus, à santidade da lei de Deus. Eles cantaram sobre a lei. O Salmo 19 é um cântico à lei de Deus e meditaram na lei de Deus de dia e de noite, como diz o Salmo capítulo 1, verso 2. Abra sua Bíblia no Salmo 1, verso 2. Aqui diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqueles que rejeitam a lei estão rejeitando Deus como Pai. A lei de Deus é uma prova, uma evidência de que Ele é o nosso Pai e nós somos filhos, por isso Ele nos deu suas leis. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei de Deus nos ajuda a ficar longe do mal, porque ela nos concede sabedoria, entendimento, saúde e prosperidade. A lei de Deus é como que uma cerca de proteção. Vou repetir. A lei de Deus é como uma cerca de proteção que cria um grande espaço livre para a vida e mostra que além de um limite específico existem perigos, existem dificuldades, complicações e até mesmo morte. Portanto, a lei de Deus nos protege contra o pecado. A lei de Deus é um muro de separação entre você e o mundo, mostrando que você é propriedade de Deus. E por isso mesmo, não podemos nos misturar com o mundo, com seus padrões. Queridos, crianças órfãs que vivem pelas ruas, sem pai, sem mãe, não existem leis para elas. Mas filhos e filhas que estão dentro de um lar, cujo pai, cuja mãe possui lei para a casa, eles têm o senso de pertinência, de que pertencem a uma família e pertencem a um pai, a uma mãe. Por isso existe uma lei, existe regra. Por isso Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os filhos que vivem dentro da sua casa, eles têm um senso de pertinência, não são órfãos. E assim também você e eu não somos órfãos, nós pertencemos a Deus. E a evidência de que pertencemos a Deus é que Ele nos deu a sua santa lei. Ele nos santifica. A lei também é como uma placa de sinalização que aponta para Jesus. Porque Jesus perdoa os nossos pecados. Não é a lei que perdoa os nossos pecados, mas a lei nos aponta para Jesus, que perdoa os nossos pecados e transforma a nossa vida. A lei é um pedagogo, como diz em grego, pedagogo. A lei é um guardião, é um tutor que nos conduz a Cristo Jesus, exatamente como diz Gálatas 3, 24. Abra sua Bíblia em Gálatas 3, 24. Aqui diz: de maneira que a lei nos serviu de aio. A palavra grega aqui é pedagogo, quer dizer condutor,
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Aio quer dizer tutor. A lei de Deus é aquela que nos conduz a Cristo. A lei não é um fim em si mesma. A lei é o condutor que nos leva a Cristo. Por isso diz Gálatas 3:24, de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Não é a lei que nos justifica, mas ela nos conduz a Cristo e Ele nos justifica. Ele nos purifica com o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Queridos, a lei de Deus funciona como um espelho que mostra a sujeira do nosso rosto, mas não pode limpar. Não é a lei que limpa a sujeira do rosto. A função da lei não é limpar. A função da lei é o quê? É mostrar, assim como o espelho. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 1. Vamos ler aqui em Tiago capítulo 1, os versos 23 a 25. Vamos ler Tiago capítulo 1, verso 22 em diante. E sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-se com falsos discursos. Qual é a ênfase que Tiago está dando aqui? Em Tiago 1, verso 22, sejam cumpridores, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é guardar, é praticar a palavra de Deus. Verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Você olha para o seu rosto natural no espelho, pode ver ali a sujeira, mas o espelho não vai limpar a sujeira. Verso 24, porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de que tal era. Verso 25, aquele porém que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Aqui está dizendo que o que é bem-aventurado, aquele que é feliz, é abençoado por Deus, é aquele que não somente ouve, mas aquele que também pratica. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, ou seja, cumpre, obedece à lei de Deus. Meu querido irmão, aqui está. Qual é a função e importância da lei? A lei funciona como um espelho. Aqui Tiago está falando de um espelho. Você olha para a lei, ela tem a função de mostrar o seu pecado. Não salvar você, não perdoar o seu pecado, mas mostrar o pecado. Ela é uma cerca de proteção para os filhos de Deus. Um espelho revela nossos defeitos, mas não pode removê-los. Ocorre o mesmo com a lei de Deus. Tentar se justificar diante de Deus, guardando a lei, seria como que olhar para o espelho, esperando que, mais cedo ou mais tarde, o espelho fosse eliminar ou limpar as nossas sujeiras. Não, queridos, o espelho nunca fará isso. Uma vez que a salvação é pela fé, unicamente pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei podem nos salvar. Alguns cristãos concluem que a lei foi abolida e que não precisam mais guardá-la. A Bíblia, no entanto, ensina que a lei define o que é pecado. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é transgressão da lei. Portanto, meu querido irmão, se você anular a lei de Deus, então não existirá mais pecado. Se não existe mais pecado, ninguém mais precisa de Salvador. Meu querido irmão, a lei de Deus continua dizendo que pecado é transgressão da lei. 1 João 3, 4. Uma vez que todos nós somos pecadores, uma vez que todos nós transgredimos a lei, precisamos de um Salvador. Por isso que a lei nos conduz a Cristo, porque nos convence dos nossos pecados. Aqui diz em Romanos capítulo 7, verso 7, eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. É a lei que diz não adulterarás. Então o adúltero reconhece que está em pecado. E nós precisamos de um Salvador. O Salvador é Jesus Cristo, não é a lei.
mas é a lei que nos conduz a Jesus Cristo. A existência da lei é exatamente o motivo pelo qual precisamos do Evangelho da salvação. Meu querido irmão, quando a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, define o pecado, dizendo o pecado é transgressão da lei, nós não queremos viver no pecado. Nós que fomos salvos por Jesus Cristo, nós que fomos perdoados, nós queremos viver na obediência, nós queremos viver na justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos gera como filhos e filhas de Deus e nos dá um coração novo, um coração onde a lei de Deus é amada, um coração que ama a santidade, que dá exclusividade para Deus na nossa vida. É o Espírito Santo que implanta os 10 princípios da santa lei de Deus na sua vida. É o Espírito Santo que implanta em você o espírito da obediência. Aqui diz em Hebreus capítulo 8 e o verso 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Primeiramente, a lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra, mas agora, no Novo Testamento, aqui em Hebreus 8:10, está dizendo que o Espírito Santo vai escrever os 10 mandamentos aonde? No seu entendimento, em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo, e não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e dos seus pecados e das suas prevaricações não me lembrarei. Meu querido irmão, Deus está fazendo com você uma nova aliança. Uma aliança fundamentada no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Através do sangue de Jesus, Ele nos salva e nos perdoa. E Ele então implanta, através do Espírito Santo em você, a lei de Deus, a santa lei de Deus. E você tem prazer em meditar na lei do Senhor, de dia e de noite. Por quê? Porque você é filho, você é filha, você ama o Pai Celestial, ama a lei do Pai, o Santo de Israel. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a lei como promessa de Deus para nós. Vamos ler agora Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3 e o verso 20 a 24. Aqui diz, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei é como um espelho que mostra o pecado, mas não limpa o pecado. Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei. Queridos, ninguém pode se salvar pelas obras, nem que seja obra de obediência. A salvação é única e exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. Por isso lemos em Romanos 3, verso 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Você é perdoado pela fé em Jesus Cristo sem as obras da lei, sem a obediência. Primeiro você é perdoado, primeiro você é salvo, sem necessidade da obediência, unicamente pela confissão do pecado, pelo arrependimento dado pelo Espírito Santo, você recebe o perdão. E então o Espírito Santo gera em você a natureza santa de filho e filha de Deus. E agora, como filhos de Deus, nós vamos voltar a viver no pecado ou vamos viver em obediência ao nosso Pai? Será que os filhos de Deus anulam a lei de Deus ou têm prazer em obedecer à lei do Senhor? O que você acha? Veja o que Deus diz em Romanos capítulo 3, verso 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta que Paulo está fazendo. Você foi salvo pela fé em Jesus Cristo. Você foi perdoado pelo sangue de Jesus Cristo. E você então anulou a lei de Deus? Não, de maneira alguma. Ele faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta. Romanos 3, 31.
Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. A lei é estabelecida na vida dos filhos de Deus, salvos pelo sangue de Jesus Cristo. Para que serviria a lei de Deus para o ímpio, para o perdido? Para nada. Porque eles não têm prazer, não podem ter prazer na lei do Senhor, porque estão perdidos. Mas os salvos em Jesus Cristo, os perdoados, eles são gerados como filhos e filhas de Deus. Por isso, a lei de Deus, do Pai Celestial, é implantada pelo Espírito Santo na vida deles. É isso que Paulo está dizendo em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? A resposta é qual? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei de Deus. Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Abra sua Bíblia em Romanos 10:4. Este texto de Romanos 10:4, ele é usado de forma errada por muitos que não amam a lei de Deus. Não querem obedecer a Deus. Satanás odeia a lei de Deus. E Satanás tem colocado na mente de muitos a interpretação errada de Romanos 10, verso 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A palavra hebraica para fim aqui é telos, mas a palavra telos não significa fim no sentido de abolir, de extinguir. Em vez disso, a palavra hebraica telos significa que Cristo é a finalidade da lei. Quando você entende a forma correta, o conceito correto da palavra hebraica telos, fica assim, você lê desta forma, Romanos 10:4, porque a finalidade da lei é Cristo. Isto está em harmonia com o texto que nós lemos de Gálatas 3:24, onde diz que a função da lei é nos conduzir a Cristo. Paulo afirmou que Jesus Cristo é a finalidade da lei. Significa que o objetivo, a finalidade da lei é nos conduzir a Jesus. Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo, diz Romanos 10:4. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2, verso 1. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 2 e o verso 1. Aqui diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meu querido irmão, considerando que a primeira carta de João, capítulo 3, verso 4, diz que pecado é a transgressão da lei, agora na mesma primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, João está inspirado pelo Espírito Santo ao falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ou seja, João está dizendo que nós não deveremos pecar, não deveremos transgredir a lei de Deus. Estas coisas vos escrevo para que vocês não transgridam a lei. Mas, se você transgredir a lei, você não está perdido, porque existe o sangue de Jesus Cristo para perdão do pecado que é confessado. Quando existe arrependimento e confissão do pecado, existe o perdão e você está salvo. Filhinhos, vos escrevo para que não pequeis, não transgridam a lei. E se alguém pecar, se alguém transgredir a lei, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E o verso 2 diz: ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não é a lei que é a propiciação pelos nossos pecados. É Jesus Cristo que morreu por você na cruz. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. Meu querido irmão, João aqui foi ao ponto. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o Salvador. Mas uma vez salvos em Jesus Cristo, expressamos nosso amor para com Jesus, guardando os seus mandamentos. Por isso diz aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Qual é a prova de que você está salvo em Jesus? De que você conhece a Jesus como Salvador? Qual é a prova?
se guardarmos os seus mandamentos. Aqueles que dizem que amam a Jesus e não guardam os mandamentos de Jesus estão enganando a si mesmos. Porque no capítulo 2, verso 4, leia, 1 João 2,4, diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Você, meu irmão, minha irmã, você e eu não somos mentirosos. Nós amamos, de fato, a Jesus Cristo como nosso Salvador. E por isso, temos prazer na lei do Senhor, conforme diz Salmos 1, verso 2. Tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei eu medito de dia e de noite. Por quê? Porque Deus implantou no meu coração a santa lei de Deus. O Espírito Santo implanta em você. Por isso, de uma forma muito convincente, João está dizendo na primeira carta, capítulo 2, verso 4, aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Pregadores que pregam bonito, mensagens poderosas, mas, queridos, nós precisamos saber se essas pessoas amam de fato a Deus. A mais forte evidência de que nós amamos a Deus não é pregar bonito, não é cantar bonito, mas é obedecer a Deus. Esta é a prova de que nós amamos a Jesus Cristo, de que fomos salvos por Jesus Cristo. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Meu querido irmão, aqui na primeira carta de João, o capítulo 5, versos 2 a 3, diz assim, leia comigo, 1 João 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Qual é a evidência de que nós somos de Deus? Quando nós amamos a Deus e amamos também os nossos irmãos. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, o nosso próximo, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E o verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Os mandamentos de Deus não são pesados. Você ama os mandamentos de Deus. Você os guarda com alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo implantou em você o Espírito de Jesus Cristo, a mente de Jesus Cristo. E a mente de Jesus Cristo sempre foi uma mente obediente. Você pode ler isso aqui no capítulo 2 e o verso 6, da primeira carta de João, capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que está nele, se referindo a Jesus, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Jesus Cristo andou na obediência, viveu vida de obediência. E nós que estamos em Cristo deveremos andar como ele andou, em obediência. No Evangelho de João, capítulo 15, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, o capítulo 15, nós vemos então aqui no capítulo 15, verso 10. É Jesus que está falando. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus guardou os mandamentos do Pai. E ele está dizendo, se vocês me amam, vocês também guardarão os mandamentos do meu Pai. Meu querido irmão, João capítulo 14, verso 15, diz, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Deus só tem uma lei chamada a Santa Lei de Deus, os 10 mandamentos, que são 10 promessas de perdão e de salvação. É um muro de proteção, é uma cerca de proteção para você que é filho e filha de Deus. E eu termino lendo João 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos, eu os guarda. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você, meu querido irmão, é filho e filha de Deus. Deixe que o Espírito Santo implante em você, diariamente, a mente santa e obediente de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você.
Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque o Senhor nos amou, dando o Filho amado para morrer por nós na cruz. O Senhor nos amou, implantando através do Espírito Santo em nós a mente santa de Jesus Cristo, e porque o Senhor, como nosso Pai, nos deu leis, o Senhor nos deu mandamentos, e o Senhor nos dá o Espírito Santo que nos habilita a obedecer. Louvado seja o Senhor. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo, em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão, querida irmã, a paz de Jesus. Amém.